A gente continua falando sobre segurança pública, mas a gente fala agora sobre segurança, na verdade, das mulheres, ou melhor, de violência contra as mulheres. O Brasil, gente, enfrenta um cenário alarmante de casos galopantes de violência contra a mulher, com feminicídio, tentativa de feminicídio, estupro, agressão, e todos esses casos, eles chocam o país, mas a gente vai, com o perdão da palavra, renovando os casos a cada dia, né? Porque viram estatística, casos que deveriam parar o Brasil pela dimensão, pela gravidade que tem, que apresentam, não fazem porque no dia seguinte tem um novo caso, e a gente tem um apanhadão de casos de violência contra a mulher. A Polícia Civil de São Paulo investiga agora uma tentativa de feminicídio contra uma mulher de 31 anos. Ela foi atropelada, ela foi arrastada por cerca de 1 quilômetro na zona norte de São Paulo, na manhã do último sábado. A vítima é Tainara Souza Santos, mãe de 2 crianças. Ela foi socorrida em estado grave, precisou amputar as 2 pernas, está ainda na UTI. Não temos certeza sobre o estado de saúde dela neste momento, mas é uma recuperação muito difícil. Como a gente falou mais cedo, o principal suspeito, na verdade, ele já foi preso pelo crime, né? É Douglas Alves da Silva, de 26 anos, ex-companheiro de Tainara. E, de acordo com algumas informações dadas a emissoras de televisão pela família da Tainara, eles teriam tido um relacionamento breve, não tinham um relacionamento sério, estável. Bom, estável não poderia ser de jeito nenhum, né? E aí ele teria brigado com a vítima por ciúmes momentos antes do atropelamento e foi preso. Tentou fugir, mas foi preso ontem à noite. A defesa dele não foi localizada, mas para a gente entender melhor esse caso, os desdobramentos, nós vamos conversar agora com o Dr. Wilson Zasca, que é advogado da Tainara Souza Santos, vítima dessa tentativa de feminicídio. Wilson, muito obrigada por estar aqui com a gente. E, bom, não tem como a gente dar bom dia, esse caso é estarrecedor. Não sei nem por onde começar a perguntar, mas sobre o estado de saúde dela. A Tainara, ela corre risco? Ela está estável? Quais são as informações que a gente tem nesse momento? Olá, bom dia. Primeiro, quero agradecer o espaço para a família poder falar, para a defesa poder falar. Esse é um caso muitíssimo grave. A Tainara sofreu consequências e vai sofrer para o resto da vida. Então, quanto mais a gente conseguir divulgar esse caso, para evitar novos casos, para evitar que ocorram outras situações próximas do parecido, melhor. A Tainara hoje, ela está no estado grave. Nós estamos orando pela sua recuperação. Ela, infelizmente, já passou por sérias cirurgias, assim como noticiado, já a comprovação de que ela teve, né, as pernas, infelizmente, amputadas. E aí agora, o que nós esperamos é que a polícia conclua esse inquérito. Inclusive, eu quero deixar aqui ao vivo o meu parabéns ao pessoal da Cerco da 4ª Seccional Norte, pela prisão realizada, uma prisão muito... que traz segurança para o processo, que traz segurança e credibilidade para as instituições. Eu estive presente junto com a família ontem acompanhando essa prisão e realmente é um caso que nós iremos acompanhar de perto para garantir que a lei seja aplicada da forma mais adequada possível. Doutor Wilson, e continua tendo que falar. Dr. Wilson, Rodrigo Alvarez aqui, bom dia. A gente vê, bom dia, a gente vê nas imagens algo que é brutal. Claramente tem uma intenção de atropelar a Tainara, é a primeira imagem que a gente vê, que foi gravada por pessoas que estavam ali perto. A gente percebe que ele tem um momento em que puxa o freio de mão, essa é a impressão que a gente tem, e acelera como quem quisesse agravar a dor e o dano causado à vítima e depois segue dirigindo pela conta que foi feita aí aproximadamente por 1 quilômetro. A pergunta que eu queria fazer, doutor Wilson, é qual vai ser a estratégia da defesa? Que crimes o senhor já identificou que teriam sido cometidos por esse rapaz, o Douglas da Silva? Rodrigo, no mínimo nós temos até agora uma tentativa de feminicídio. Algumas qualificadoras com certeza serão adicionadas a isso,
mas sem dúvida alguma é uma tentativa de feminicídio, hoje um dos crimes mais graves que nós temos no Código Penal. Motivo torpe. Motivo torpe, motivo cruel. Nós teremos várias outras qualificadoras que com certeza serão verificadas pelo Ministério Público. A defesa também acompanhará de perto o inquérito, acompanhará de perto para que tudo que a gente precisar demonstrar nesse processo, nesse inquérito, será demonstrado em favor da Tainara. O senhor já fez a conta de quanto tempo pode chegar uma sentença como essa? Não fiz a conta, mas considerando casos passados que nós já tivemos, é uma pena aí que poderia variar facilmente de 20 a 28 anos, né? Isso a gente considerando já uma dosimetria talvez mediana para o caso. Mas se vier o que vier a mais do que isso, a família estará feliz e, na pior das hipóteses, nós iremos recorrer para garantir uma condenação adequada ao mal que foi causado. Doutor Wilson, o senhor falou sobre a família e eu não consigo imaginar o tamanho da dor, da angústia, da tristeza. Essa mulher é mãe de 2 crianças. Eu não sei se elas já sabem, mas eu imagino que ela mesma, a vítima, ainda não saiba do que aconteceu. Eu digo isso sem querer também trazer aqui uma história que é muito pessoal. Eu tenho uma familiar muito próxima de mim que foi atropelada recentemente. Não foi esse o crime. Foi um crime de trânsito, mas que teve as 2 pernas amputadas pelo mesmo motivo. O atropelamento e enfim, a minha familiar foi arrastada também. E a angústia de você saber ou não se essa pessoa vai sobreviver é inacreditável. Os médicos, eles não podem informar a todo momento como está exatamente a saúde da pessoa, porque depende de muitos fatores. Então, a amputação é uma medida de urgência para tentar salvar a vida. E a gente demora semanas para saber exatamente quais são as consequências na saúde da pessoa. Então, a partir daquele momento, você sabe que ela já tem as 2 pernas amputadas, você não consegue imaginar como vai ser a vida depois, imagina com 2 crianças, né? Uma vida que passa a ser absolutamente dependente, uma recuperação que dura muitos meses, uma família que precisa se voltar absolutamente para aquela, né, vítima, paciente. Então, é um trauma psicológico, é um trauma para as crianças, para as filhas, é um trauma para a mãe dessa... É geral. Como é que está a família neste momento? Eu imagino que o seu trabalho, que é, claro, muito técnico, também passe por um apoio da família. Desde sábado nós estamos nesse caso. Na verdade, eu cheguei nesse caso no sábado, assim que eu tomei ciência dele. Eu fui atrás para a gente conseguir prestar esse apoio, que é técnico, claro, mas também é humano. Então, a gente sabe que a Tainara terá consequências físicas e psicológicas desse fato para o resto da vida, mas nesse momento realmente o que a família e o que todos nós esperamos é que ela consiga se recuperar. De fato, ela ainda não tem ciência de tudo que aconteceu com ela, questão de corpo, como que ela vai, como que ela depois ficará, então é tudo muito recente. Então, o que a gente consegue falar pela família e o que a gente consegue falar pela defesa é que nós iremos buscar tudo o que for possível no judiciário, e do lado humano aqui nós estamos prestando todo o apoio possível, né, evitando também a exposição além do necessário, buscando sempre uma exposição que encontre os interesses da família, que é fazer justiça, né? Então, esse é o nosso papel. Aí, sem dúvida alguma, estamos consternados, estamos sensibilizados com esse caso e vamos continuar brigando nele até que nós tenhamos um resultado não satisfatório, porque ninguém fica feliz, né? Nós não queríamos estar nessa situação, mas um resultado que, no mínimo, traga um alívio para a família e para a sociedade. Para você que está entrando agora, chegou agora aqui na TMC, a gente conversa ao vivo com o advogado Wilson Zasca, que defende a Tainara, a moça que foi vítima de uma tentativa de feminicídio depois de ser arrastada pelo ex-namorado, que atropelou a Tainara e arrastou ela por pelo menos 1 quilômetro. E aí eu pergunto, doutor Zasca, o rapaz estava armado quando foi preso ontem, e até agora a gente não tem notícia, ele tinha a ficha criminal
criminal, já tinha praticado outros crimes. Quais são os antepassados? O senhor já tem isso? Olha, a gente não tem o acesso integral aos antepassados dele, até porque ontem não foi objeto nosso dessa análise. Ontem nós nos preocupamos muito mais em prestar esse apoio e esclarecer que a prisão efetivamente tem ocorrido e que era a pessoa que nós procurávamos. Então, nós nos dedicamos a isso. Segundo a própria Polícia Civil em entrevista, aparentemente não houve ali uma troca de tiros. O que houve, na verdade, foi uma tentativa do autor, do acusado aí, de arrebatar, né, o policial ali, uma arma dele, e por isso acabou havendo um disparo. Mas ele estava armado ou não? A Polícia Civil não confirma que ele estava armado. O que apareceu, né, da polícia é que ele, na verdade, tenta buscar essa arma de um dos policiais, aí por isso ele acabou sendo atingido. Mas aí também o ferimento de raspão, nada grave. A polícia fez um trabalho excepcional, seja na prisão ou seja na busca, utilizando aí serviços de inteligência, realmente um trabalho que merece ser glorificado. Doutor, só para a gente encerrar aqui, o doutor estava falando que já, claro, teve outros casos parecidos. O que a gente pode falar sobre a lei aqui no Brasil e a punição? O doutor falou em 20 anos de reclusão. A gente sabe que, por via de regra, não é assim tão dura a pena e os condenados não ficam tanto tempo e dá uma sensação de impunidade. O senhor que trabalha com isso, o que falta para que a gente não tenha, e esses criminosos, esses monstros, também não tenham essa sensação de impunidade quando eles praticam esses crimes horríveis? Olha, é uma análise muito complicada de se fazer do ponto de vista jurídico, porque, veja, as penas elas são altas, o Estado ele acaba prendendo muito, em algumas situações prende mal, não é o caso desse não é esse o caso, mas parece que a crise ela é muito mais moral, a crise ela é muito mais de educação. Então nós temos uma sequência de casos extremamente graves contra a mulher e efetivamente quando o caso chega à polícia, quando chega ao judiciário, nós temos isso, condenações com penas altas. E aí a gente remete àquele caso que nem sempre a prisão ela efetivamente vai resolver. O que nós vivemos é realmente uma crise de moralidade, uma crise de educação. E aí o que eu posso entender é que um rapaz que faz isso com uma pessoa, independente se é mulher ou se é homem, muito mais grave com a mulher, é claro, mas com qualquer tipo de pessoa, é uma pessoa que não tem os escrúpulos necessários para viver em sociedade. E isso não necessariamente a prisão ou o judiciário vai acabar corrigindo. Tá certo, doutor Wilson Zasca, muito obrigado. Espero que o senhor seja bem sucedido nesse processo, nesse caso que é terrível. Certamente vai ser acompanhado pelo Brasil, a gente vai acompanhar aqui de perto na TMC. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado, eu agradeço o espaço, sigo à disposição e orando pela Tainara. Com certeza.